E tem o Caetano segurando também o jornal com olha aí, Caetano segurando a edição sobre a maconha do Jornal da Pituba. Deixa eu começar aqui do começo. Logo na abertura do livro, Antônio Risério faz um apanhado sobre a questão do jornalismo, das nomeações do jornalismo, né? Jornalismo alternativo, a imprensa brasileira começa alternativa com o Correio Brasiliense, e aí vem o que eles chamam, o que se chama de jornalismo militante, que é o jornalismo mais ligado aos partidos, aos sindicatos, que a ditadura acabou. E aí chega esse jornalismo que eu chamo de mídia comercial, ele chama de jornalismo empresarial, que seria o jornalismo que é mais objetivo, digamos assim, e que é imparcial, ou pelo menos se vende desse jeito, né? Eu queria colocar para vocês uma questão que eu questiono. Eles chamam o jornalismo que nós fazemos hoje de esquerda de jornalismo militante, né? Jornalismo militante. Para tentar desmerecer o jornalismo de esquerda, eles chamam de jornalismo militante. Mas o jornalismo, esse tal jornalismo dito imparcial, dito objetivo, também não é um jornalismo militante? Militante do mercado financeiro, militante do agronegócio, militante do status quo, né? Eu acho que a diferença é para quem se milita, vocês não acham? Acho que sim, acho que você tem toda a razão no que você fala. Uma coisa é o seguinte: é interesse, digamos assim, da direita, do centro para a direita, predominar também, vamos dizer assim, no mainstream da opinião. E isso é muito difícil para eles, porque eles não têm pensamentos sociais, né, condizentes, eles não têm pensamentos de direitos humanos, eles têm pensamentos da Avenida Paulista, Wall Street, né? Tem um dos nossos entrevistados também, que é o Grande Otelo, que diz assim: o caráter do brasileiro está na barriga. O caráter do brasileiro está na barriga, né? E que é preciso desmasculinizar essas entranhas, essa coisa toda. Ou seja, nós não conseguimos discutir, a imprensa não consegue tratar os temas políticos sob esse ponto de vista de pauta, né, Sinara? Quer dizer, você tem o que acontecendo no Brasil? O assunto é Yanomami, né? Porque lá, nesse momento, está acontecendo. Vamos embora saber tudo. Quer dizer, não, entendeu? Fica pela superfície, pela rama. A informação fica pela rama. Como tem nessa grande imprensa espaço para esses assuntos entrarem, né? O social, a cultura, blá, 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 o centro-direita vai taxar ela de quê? De militante, porque é o oposto dele desse ponto de vista. Eu acho que é por aí para tentar entender. Césio. Pois é, Cidade, acho que a saída do jornalismo é a nossa velha missão de buscar cada vez mais, na medida do possível, na medida que a própria subjetividade pessoal de cada um não interfere, a verdade, né? O fato objetivo e o fato jornalístico, né? Isso é que conflita em determinado momento com os interesses de quem tem o poder no veículo, né? O dono, né? O político, o interesse econômico. Aí é que está o conflito, né? Porque quando a gente se aproxima muito do fato objetivo, né? Da medida do possível, né? Porque já que todos nós da verdade, temos própria subjetividade, exatamente, entendeu? A gente o jornalista ele tem que perseguir a verdade. Esse negócio de imparcialidade, claro, não sei o quê, não tem nada a ver. É verdade, exatamente. E aí, quando você começa a exercer o jornalismo, né, a exercer mesmo esse trabalho, você passa a publicar os fatos, a verdade, né, o que importa saber daquele acontecimento,
você começa, por exemplo, a ofender um anunciante. O Jornal da Pituba começou a parar os anunciantes. Nós tivemos pressão da grande imprensa conservadora Isso, eu de queria que Salvador. vocês falassem um pouquinho disso, que os jornais baianos, deixa eu explicar para o pessoal aqui, a Tarde, até hoje, é o maior jornal da Bahia, é o jornal que domina, digamos assim, a imprensa baiana, e naquela época também tinha o Jornal da Bahia. E ambos os jornais se recusaram a rodar o Jornal da Pituba nas suas máquinas, né? E fizeram uma oposição. Por que o Jornal da Pituba gerou essas reações? Eles estavam roubando o público dos jornais? Como que foi? Não, na verdade, nós estávamos noticiando a cidade, o que acontecia na cidade. O que estava acontecendo na cidade? Era a poluição da praia, eram as eleições para prefeito que ia ter. Né? O jornal é feito na época das primeiras eleições diretas. Né? O Mário Ketz era candidato a prefeito, o Valdir Pires candidato a governador, e nós noticiávamos a cidade, os problemas da cidade, como pensar a cidade, o que fazer com essa cidade. E eles não faziam isso. Eles não faziam isso. Tocando em temas sensíveis, né? Por exemplo, assim, a chegada da AIDS na Bahia era uma coisa que a grande imprensa desconheceu, que era um tema tabu, como, por exemplo, também a discussão da liberalização da maconha, também era uma coisa proibida nos grandes jornais. Temos e a gente fazia aqui. isso no Jornal da Pituba. Sendo que, naquela época, o governo da redemocratização, o governo Sarney, o governo Sarney já propunha a discussão, né, Sérgio, da descriminalização. E a imprensa daqui, nada. Parecia que ninguém fumava maconha na Bahia nos anos de 1985, entendeu? E se fumava, e como se fuma até hoje na Bahia, né? Olha aí, essa é a capa do Jornal da Pituba com a maconha, né? Um assunto que a verdade é que não avançou muito até hoje, né, gente? Infelizmente, no nosso país não avançou. Eles não conseguiram nem fazer uma lei, digamos assim, mais atual, entendeu? Continua aquela. E tem o Caetano segurando também o jornal com olha aí, Caetano segurando a edição sobre a maconha do Jornal da Pituba. Isso vocês fazem em 85, 86, muito antes de todos que fizeram agora, recentemente, né? A capa da Super Interessante, a capa da Carta Capital com a maconha, o Jornal da Pituba já tinha feito em 1985 e 86, né? Exatamente. E essa capa aí foi feita por um artista gráfico, um dos grandes diretores de arte de agência, que é muito amigo nosso, Fernando Borba. As capas do Jornal da Pituba você pode dividir entre Fernando Borba e Rogério Duarte. Nós temos muitas capas feitas pelo Rogério Duarte, que todo mundo aí conhece, há de se lembrar, foi a imagem, foi o visual da Tropicália, né, fez as capas de disco de Gal, de Caetano, de Betânia, enfim. Os cartazes dos filmes de Glauber Rocha são todos de Rogério Duarte. E muitas capas do Jornal da Pituba também foram feitas por Rogério Duarte. Que fino, hein? Fino para o leitor, né? Por isso é que o jornal deu certo, né, Sinara? Por que dava certo? Não era, por que os outros jornais temiam, né? Eles, além de não abordar os assuntos, o Jornal da Pituba era distribuído gratuitamente, eles morriam. Aí a pessoa chegava na banca, me dá o Jornal da Pituba e ia embora e não comprava jornal, entendeu? Sim. Césio? É isso. Aí eles começaram a pressionar, né? Teve uma forte reação. Nós tivemos que fazer o jornal numa gráfica pequena, que aí passar, imagina a dificuldade, né? De fazer o jornal numa gráfica de médio porte aqui de Salvador, né? A gráfica central na época. E aí, bem que nós tínhamos um produtor gráfico muito bom, que era o Sérgio Guerra, que ele dormia na gráfica a semana inteira, mas o jornal saía. Mas eu acho que
Nós fizemos durou pouco, foi um ano e meio de jornal, com o Jornal da Pituba circulando. Realmente nós tivemos que parar com ele. Mas ele funcionou, ele fez o que a gente queria que fazer.